O Bolsonaro errou? É isso que estão dizendo aí os advogados de outras pessoas investigadas pelo Alexandre de Moraes, que estão dizendo que o Bolsonaro e a sua defesa erraram ao ficar insistindo no impedimento do Alexandre de Moraes. Mas o que você acha? Será que o Bolsonaro e os seus advogados erraram mesmo? Fica aqui comigo que eu vou responder para você essa pergunta, mas já vá deixando aqui o seu like no vídeo. E antes de responder isso, vem primeiro entender o que aconteceu lendo comigo essa matéria aqui publicada no Globo pela Malu Gaspar. Investigados por Alexandre de Moraes, vem erro de Bolsonaro em insistir por impedimento. A insistência dos advogados de Bolsonaro de tentar o impedimento do ministro Moraes do STF na supervisão do inquérito da trama golpista tem sido alvo de críticas reservadas da defesa de outros indiciados na investigação. A leitura nos bastidores é a de que a estratégia bolsonarista está condenada ao fracasso e só serve para fortalecer Moraes ainda mais perante seus pares do Supremo Tribunal Federal. Essa ideia do impedimento já foi descartada logo no início da investigação, quando o STF manteve Alexandre de Moraes na relatoria. Isso só dá mais moral para o ministro. O STF sempre provou que está junto dele, diz um influente advogado de um dos 40 indiciados pela Polícia Federal na investigação, que pediu para não ser identificado. A insistência em teses já superadas é uma burrice, e até burrice tem limite, acrescenta. Com todo respeito, burrice é essa análise torta aqui. O impedimento do Moraes é simplesmente uma das teses de defesa mais fortes que o Bolsonaro tem. E ele e a sua defesa, absolutamente, tem que continuar a insistir nessa tese do impedimento do Moraes, isso por 3 razões que eu vou contar para você aqui. Em primeiro lugar, gente, porque essa tese ela é correta do ponto de vista jurídico, já que o Moraes realmente não pode estar julgando casos em que ele é vítima. Algo que cada vez mais jornalistas, inclusive jornalistas da esquerda, progressista, da grande imprensa, cada vez mais está todo mundo reconhecendo. Em segundo lugar, por uma questão de estratégia jurídica importante para depois a defesa do Bolsonaro levar esse caso dele para fóruns internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O argumento de que o Moraes tem impedido, juridicamente, é um dos mais fáceis de serem entendidos por qualquer pessoa do mundo. E eu tenho certeza absoluta de que autoridades internacionais isentas, quando elas se debruçarem sobre o caso Bolsonaro e entenderem os detalhes, elas vão se espantar totalmente com isso, porque é um absurdo. Então é uma tese matadora perante um tribunal imparcial e isento. Em terceiro lugar, criticar a estratégia da defesa do Bolsonaro é uma grande ingenuidade. É muita ingenuidade dos advogados, porque dá a entender que os argumentos técnicos importam nesse caso. Só que, gente, tá na cara que eles não importam, porque o Bolsonaro não tá tendo um julgamento técnico no Supremo. Não é um julgamento jurídico, ele tá tendo um julgamento político. Prova disso é que o julgamento do primeiro pedido do impeachment do Moraes, feito pelo Bolsonaro, terminou com o Bolsonaro perdendo por 9-1, com apenas o André Mendonça reconhecendo o impedimento do Moraes. Se fosse julgamento técnico, o Bolsonaro teria ganho por unanimidade, porque o Moraes está de fato impedido. Qualquer um entende. Se os argumentos técnicos importassem, o Moro não teria sido declarado suspeito pelo STF, porque não tinha razões para suspeição. Foi como a primeira, a segunda e a terceira instância decidiram. Não tem tese ou argumento que vai vingar em favor do Bolsonaro, gente. Tem que entender isso. O julgamento é político, numa única instância, sem direito a recurso. E para você ver como é político, basta olhar o que aconteceu no caso Lula e ver a estratégia do Lula e do Zanin na Lava Jato. Eles adotaram essa mesma tática de ficar pedindo a suspeição, só que no caso contra o Moro. E ficaram anos batendo nessa mesma tecla todos os dias, sem parar. Toda semana era a mesma ladainha. A defesa do Lula entrava com vários recursos na Lava Jato. Só no caso do sítio de Atibaia, que foi um de 4 casos, foram mais de 400 recursos até transitar em julgado. E em praticamente todos eles, o Zanin voltava a falar de uma forma ou de outra da tal da suspeição. E nunca deu certo, e sempre era rejeitado. Até que, num momento político mais desfavorável, houve uma decisão política do Supremo livrando o Lula. Eles tiveram que fazer um arremedo de argumento, juntando 7 coisas para dizer que o Moro era suspeito. Não para de pé tecnicamente a decisão. E aí, vão dizer que a estratégia de Zanin e do Lula foi burrice? Hoje o Lula está na presidência e o Zanin é ministro do Supremo. Até parece um sonho, ou melhor, parece um pesadelo. Parece algo inacreditável com o olhar de 2019, de 2018. Mas deu certo. Por quê? Porque não é jurídico, é político. É isso que a gente tem que entender quando a gente fala do caso Bolsonaro. Essa análise aí de que o Bolsonaro e a defesa dele erraram a insistir no impedimento do Moraes é totalmente furada.
Eles fazem muito bem em insistir nesse argumento, que é um excelente argumento jurídico, é uma questão de justiça, e fazem bem em continuar batendo nessa tecla sem parar. Inclusive, o advogado Bolsonaro, o advogado Paulo Bueno, ele está fazendo um excelente trabalho. E recentemente ele deu um show, um verdadeiro show, durante uma entrevista da Globo News que viralizou no meu canal aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você conferir. E a pérola de sabedoria que eu quero deixar hoje para vocês nesse vídeo é sobre confiar na justiça de Deus quando a justiça dos homens falha. E ela está lá em Romanos 12:19, que diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Gente, é claro que nós temos que fazer o nosso melhor sobre a terra, buscando justiça, lutando por justiça, é claro, mas nós temos limite. A indignação ela é sim saudável, como resultado de amor, da empatia, é outra face da moeda do amor e da empatia, de nos importarmos com os outros, do amor ao país, do amor às pessoas, e é um motor da ação. Mas nós temos que cuidar para que a indignação não se converta em ódio. Nós buscamos justiça, mas não vingança, e a última justiça cabe a Deus. Jesus, aliás, nos orientou a amar e orar por todos, inclusive pelos nossos inimigos e por quem nos faz mal, e como discípulo só me cabe obedecer e praticar. E se você gostou dessa análise, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade por aqui. Um grande abraço.